Então, sejam bem-vindos à nossa última aula. Na verdade, ainda tem mais uma, que é a de revisão, que eu vou fazer a revisão para a prova, tá? Nossa prova, eu tinha até feito aquela enquete antes da disciplina começar, para ver se vocês queriam a prova dia 20 ou 21. Como eu vi que ficou meio dividido, né, eu vou aplicar ela em dois momentos. Eu vou aplicar no dia 20, por volta das 20 horas da noite, eu vou ver se eu faço uma revisão das 19h30 até umas 20h30, 50 minutos, uma hora de revisão. E aí, às 20h30, mais ou menos, eu inicio, tá? E no dia 21, eu vou definir o horário ainda certinho, mas provavelmente vai ser em torno de 3 ou 4 horas da tarde, esse horário, tá? Dessa prova. Lembrando que é só uma tentativa, né? O conteúdo é das unidades 2, 3 e 4, né? Então, são os 3 processos, o de agregar, aplicar e recompensar pessoas. E, assim, tá bem... Pode ser que algumas questões do questionário 1 caiam para vocês, tá? Pode ser que ela repita, porque eu estou usando a mesma base de dados. Mas está bem tranquila a prova, não está difícil, principalmente para quem participou, assistiu aí às aulas. Da atividade 2, eu corrigi e postei as notas hoje, comecei a corrigir ontem, finalizei hoje pela manhã. A maioria não, acho que todos os grupos foram bem. Uma ou outra questãozinha ali que às vezes ficou um pouco fora, mas no geral foi muito bem. Gostei das respostas, gostei das justificativas, e está de acordo com o que eu esperava mesmo, tá? Por isso que as notas acabaram ficando bem altas, de 9,5, acho que 9,2 ou 9,5 para cima, acho que não teve nenhuma nota menor. Obviamente, nota menor é quem não participou, quem foi com nota 0 mesmo, quem vocês indicaram, tá? Então, na aula de hoje, que a gente vai falar sobre o último assunto, né, que é os benefícios e serviços sociais. A gente falou anteriormente que o funcionamento, né, da remuneração fixa e variável nas últimas aulas, e nessa terceira a gente vai focar um pouquinho sobre a questão dos benefícios e serviços sociais, né? A parte da remuneração fixa é o que a gente trata como salário, hora, né, hora atividade, né, hora trabalho, né, digamos assim. A variável geralmente é vinculada à meta, geralmente é vinculada a um objetivo que pode ser alcançável, né? E os benefícios sociais são o que vai, de fato, incentivar indiretamente o colaborador a permanecer ali na organização, tá? Então, relembrando alguns conceitos, né? A remuneração, ela não visa apenas recompensar o trabalhador pelo esforço e dedicação dele, mas também visa tornar a sua vida mais fácil, mais agradável. E uma das maneiras de facilitar a vida dos colaboradores está em oferecer benefícios e serviços que, se a organização não fizesse, teriam que ser comprados no mercado com o salário recebido. Os benefícios e serviços aos funcionários são formas indiretas de compensação como um todo. E o salário pago representa uma parcela desse pacote do todo, né? Que é o pacote de recompensa que a organização oferece ao seu pessoal. A oferta de benefícios e serviços prestados pela organização aos seus colaboradores influencia poderosamente o grau de qualidade de vida na organização. Então, antes da gente avançar, deixa eu explicar alguns pontos aqui. Tem organização, e aí eu vou falar de maneira hipotética, né? Ela contrata um assistente administrativo e ela paga, por exemplo, R$2.000. E é isso, salário R$2.000, tá? Tem outra organização que ela paga R$1.500 de salário, mas ela dá R$350 de vale alimentação, ela paga um plano de saúde que dá mais ou menos, aí como é coparticipação, o funcionário não paga nada, né, só paga quando usa um valor simbólico lá, que dá mais ou menos uns R$100, e ela dá um auxílio transporte aí de R$50, R$100, enfim, tá? Então, mas praticamente as duas empresas, no final das contas, pagam a mesma coisa, em torno de R$2.000. A questão é que quando eu pago R$2.000 diretamente para o meu colaborador, eu não sei onde ele vai gastar esse dinheiro, tá? Pode ser que ele pegue esse dinheiro e gaste tudo de um dia para o outro, como eu já vi isso acontecer. Ele inverna num bar aí,
né? Se for homem, às vezes acaba invernando aí numa zona, né? Alguma coisa assim, gasta o dinheiro na noite só, né? E, né, às vezes a pessoa recebe, pode ser que gaste com alguém da família que está doente, enfim, né? O dinheiro é dele, cada um tem as suas despesas, as suas prioridades. A questão é que quando eu pago o salário cheio, por exemplo. Não é zona, professor, é casa das primas. É, vocês captaram a mensagem, né? E olha que eu já vi isso acontecer em algumas empresas assim. Em Porto Velho, quando eu fazia o mestrado, tinha a construção, né, da usina de Santo Antônio e Giral. E aí, quando saiu o pagamento, assim, né, eu nunca fui, obviamente, mas o pessoal falava que os bar, a zona, ficava tudo, né, lotado porque o pessoal recebia o salário e ia para lá gastar, né? A maioria, o perfil desse público geralmente não tem família, ou a família está longe, né? Geralmente são pessoas de baixa renda, e, enfim, né? Não vou entrar nessa discussão, não. A questão é, por exemplo, né, que se eu pagar os R$ 2.000 para ele pode gastar tudo num dia. E ele pode ficar doente, o gás dele pode acabar, ele pode precisar de uma consulta médica, e aí já foi, ele já recebeu o salário. E a empresa, obviamente, muito raramente vai querer fazer um dispêndio, fazer um pagamento e pagar, custear isso para ele. Tá? E outras empresas optaram por fazer esse salário um pouco mais reduzido, porém, ela dá esses benefícios, essas assistências, digamos assim. Porque aí ela faz isso, a empresa tem duas vantagens com isso. Uma é que ela meio que garante que ele vai separar parte do salário dele para comer, vai separar parte do salário dele para se cuidar, para incentivar a questão de saúde, né, que ele se consulte e tal, e vai garantir que ele tenha condição de se deslocar para o trabalho. Essa é a primeira vantagem para a empresa. A segunda vantagem para a empresa é que geralmente não, vale alimentação e auxílio transporte, eu só pago quando o funcionário trabalha. Então, quando ele entra de férias, esse valor não é pago para ele. Quando é para calcular o 13º, é calculado em cima de R$ 1.500. Quando é para calcular uma rescisão, é calculado em cima de R$ 1.500. Diferente de quando aquela empresa que paga os 2.000, e esses 2.000 incide, né, a base de cálculo dele para férias, terço de férias, 13º, o abono, né, de férias, que é um terço de férias, entre outras coisas. Então, percebam que há essa diferença, que há uma certa vantajosidade para a empresa, e aí vem aquele questionamento, mas então o colaborador sai perdendo, professor? Não necessariamente, tá? Porque geralmente as empresas que optam pelo pagamento de benefício, tá? Elas não têm só isso, elas às vezes têm plano odontológico, às vezes têm convênio com algum clube, com farmácia para ter um desconto, entre outras coisas, tá? Às vezes pode comprar na própria empresa com um desconto muito grande, né? Então, os benefícios, eles são umas regalias e vantagens que são concedidas pelas organizações a título de pagamento adicional dos salários, a todos ou parte dos seus colaboradores. Constitui geralmente um pacote que faz parte da remuneração total ou da remuneração de pessoal. Os benefícios e serviços sociais geralmente incluem uma variedade de facilidade e vantagem oferecida, como assistência médica hospitalar, seguro de vida, alimentação, né, vale alimentação ou vale refeição, né, vale transporte, pagamento pelo tempo não trabalhado, por exemplo, uma folga que ela dá, né, ela te paga e não te desconta isso, previdência privada, ações, né, participação na empresa como ações, entre outras coisas, tá? Então, a questão de benefício, ela é um pouco mais ampla, e muitas vezes as pessoas não avaliam isso na hora de procurar uma vaga, na hora de procurar um emprego, né? E isso é muito comum, né? Então, as empresas que optaram por trabalhar com os benefícios e serviços sociais, elas acabam pensando, ainda que elas são beneficiadas por isso, mas há um pensamento finalístico, ou seja, há um pensamento mais objetivo, uma preocupação com o colaborador, para que, de fato, ele gaste o dinheiro realmente e com classes de contas, vamos chamar assim, né? O ideal
eu trabalho um pouco também de administração financeira. E eu sempre falo nas minhas aulas que muitas pessoas não sabem quanto ganham e a maioria não sabe o quanto gasta e com o que gasta, né? Ela não faz o que a gente chama de classificação de conta. O que é essa classificação de conta, né? Primeiro a gente vai separando e classificando os gastos, né? Quanto gasta com combustível, quanto gasta com alimentação, com lazer, né? E depois que você separar as contas, né? Esse mês eu tive 3 mil reais de despesa. Você vai calcular o quanto cada uma dessas contas impactou dentro do valor total, da sua despesa total. De repente, você está gastando R$ 1.000 com festas, por exemplo, né, com confraternização, com lazer, né? Não que isso seja proibido, mas, por exemplo, se você ganha 3 e está gastando 1.000, você está gastando 1/3 da sua renda com isso, né? Você tem que ter lá a conta, né, de despesas imprevistas, que é uma conta de que você vai fazendo provisionamento, você vai guardando dinheiro. Então, isso é importante para a organização, né? Lembra que eu falei para vocês também que é importante que a empresa conheça, né, especule a vida do colaborador, justamente para saber o que ele está fazendo, né? Até mesmo assim, não que ela tenha obrigatoriamente saber com o que ele está gastando, né? Não cabe a ela julgar os gastos, com o que ele gasta. Mas às vezes é importante saber, porque, por exemplo, às vezes ele pode estar gastando muito com bebida alcoólica, pode estar gastando muito com cigarro, pode estar gastando muito, né, lá na casa das primas, e isso pode vir a comprometer, ou na casa dos primos, né, vai saber, né? Isso pode comprometer futuramente a prestação do serviço dele, o desempenho dele dentro da organização, tá? Então, assim, ela às vezes precisa saber para que isso não prejudique ou para que ela consiga intervir também. Em que sentido? Se ele está gastando muito com bebida alcoólica, né? Vamos tentar ver o que está acontecendo, o que está levando ele a consumir essa bebida alcoólica. Ou se ele precisa de um tratamento de saúde, ou se ele precisa de uma assistência psicossocial, né? Então, isso é importante. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Os benefícios, além do aspecto, né, pecuniário, toda vez que vocês escutarem essa palavra assim, pecúnio ou pecuniário, a gente está falando de financeiro, de pagamento, tá? Então, além do aspecto financeiro, né, serve para livrar também os colaboradores de uma série de transtornos, como busca de meio de transporte até a empresa, ou a procura de restaurante para se alimentar no intervalo das refeições. Então, outro detalhe também é que os benefícios de serviços sociais, geralmente, a gente não vê eles em cidades pequenas. A gente geralmente costuma ver eles em cidades grandes, com empresas grandes, tá? Por que que não é tão comum, professor? Porque a cidade pequena, você às vezes mora 1, 2 quadras do serviço, né? Ou que seja longe, quando é muito longe, 2, 3 quilômetros. Na cidade grande, quando mora muito perto, é 8, 10, 12 quilômetros do local de trabalho. Então, às vezes, não dá para ele ir almoçar em casa, o deslocamento ele tem que pegar 1 ou 2 ônibus, ou gasta um tanque de combustível por semana, né? Então, para que aquela empresa retenha aquele talento, ela precisa compensar isso de outra maneira, que é através dos benefícios, tá? Os benefícios sociais estão intimamente relacionados com aspectos da responsabilidade social da organização. Então, é importante que a organização, né, como eu falei, saiba o que está acontecendo, saiba o que de fato esse colaborador está passando, porque isso faz parte do que a gente chama de responsabilidade social, né? Antigamente, nos anos 60, 70, 80, tinha uma preocupação muito grande das organizações em ter lucro. Lucro, 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 e de repente ela tinha um lucro no meio de uma favela, no meio de uma população pobre, né, no meio de uma situação em que ela era muito rica e o redor dela era muito pobre. E o conceito de responsabilidade social, ele não é esmola, ele não é doação temporária, ele é um programa, né? O conceito de programa é algo que tem começo e não tem fim, que tem ciclos, né? E que constantemente se renova. E esses programas de responsabilidade social são os que muitas vezes acabam atraindo investidor, muitas vezes acabam atraindo parceiros do negócio, acaba atraindo interessados em trabalhar naquela organização,
porque ela é bem vista, né, como um local bom para se trabalhar, tá? Aqui em Cáceres tem o mercado Juba, né, que é um mercado, assim, grande, é um mercado, assim, que atende aqui a região. Ele não é um mercado que costuma pagar um salário muito alto, mas também não está naqueles mais baixos, né, não está naquela situação de exploração. E uma coisa que me chamou a atenção há uns anos atrás foi que tem muitos funcionários que já estão lá 10, 12, 15, 20 anos. O mercado acho que tem 30 anos, tem funcionário com 28, 29, de quando o mercado abriu, né? E eu já perguntei para as pessoas assim, mas por que você continua aqui? Né? O salário não é tão bom, mas o benefício, as ações, os programas, a responsabilidade social dessa empresa é muito boa. Eles dão amparo para a gente, eles dão suporte, né? E eu gosto de trabalhar aqui, né? Então foi essa a resposta que eu obtive deles, né? E qual que foi a origem, né? Por que começou a se pagar aí os benefícios, então? Nesses anos de 1970, né, 80 não, que foi uma década meio perdida, mas 70, 90, os anos 2000, foi uma época, principalmente os anos 2000, foi uma época que a competição entre as organizações ficou muito grande. E aí as organizações começaram a perceber da importância de reter, de atrair e reter também talentos dentro das organizações, né? Então, eles perceberam que uma, duas pessoas faziam um diferencial, como foi aquele exemplo do vendedor da loja de material de construção, que as pessoas fazem fila e esperam numa fila para ser atendida por ele, tá? Outra questão também é que uma nova atitude das pessoas quanto aos benefícios sociais. Então, as pessoas passaram a perceber que era vantajoso, porque às vezes a empresa estende o plano de saúde não só para ele, colaborador, mas estende para a família, às vezes para a esposa, para os filhos, né? E eu já vi muita gente falar assim, olha, o salário nessa empresa não é bom, mas os benefícios sociais que essa empresa me dá é muito bom, né? Compensa, porque eu tenho uma pessoa na família que é doente, minha esposa é doente, minha criança é doente, e precisa constantemente de médico, e se eu fosse gastar com médico, meu salário ia o mês inteiro só para pagar médico. E aqui com assistência social, plano de saúde, enfim, eu consigo isso a um custo muito mais baixo, né? Também passou a ser uma exigência dos sindicatos e nos contratos coletivos de trabalho. Então, geralmente, no mês de janeiro, isso ocorre entre janeiro a março, tá? Você tem as CCTs, as Comissões Coletivas de Trabalho, em que junta, de um lado, o sindicato, que defende os trabalhadores, e o sindicato que defende os empregadores, os patrões, vamos chamar assim, tá? E esses sindicatos entram num acordo para ver quais são os benefícios, para ver o que vai ter de vantagem, se vai ter algum aumento, né? Por exemplo, provavelmente ano que vem, as convenções coletivas de trabalho vão reajustar o valor do vale alimentação, vão ajustar o valor de vale combustível, de auxílio transporte, porque vocês perceberam aí que né, a coisa subiu. Tem produto aí que quase que dobrou de valor, né? Material de construção subiu, produto alimentício subiu, há um risco de uma hiperinflação, né? E por conta disso você precisa ajustar isso também, né? Porque senão o trabalhador acaba sendo penalizado, tá? Esse ajuste nem sempre é proporcional ao aumento, porque muitos aumentos são paliativos. Por exemplo, o arroz aumentou de preço porque foi previsto uma safra e houve um aumento na demanda, no consumo, tá? Com o fim do auxílio emergencial e com um aumento no plantio de safra para atender desse ano para o ano que vem, é provável que os preços diminuam, tá? Nem todo preço necessariamente vai se manter elevado. Também tem a questão das exigências legais, trabalhistas e previdenciárias, né? A reforma trabalhista acabou mexendo bastante em alguns benefícios aí, que antes eram somente do empregador, agora passa a ser compartilhado com o colaborador também. Também tem até tem uma terceira vantagem, que até esqueci de falar nisso, para a empresa, que é uma maneira legal, lícita, de você deduzir imposto a pagar e algumas obrigações tributárias, tá? Então, quando a empresa ela tem determinados tipos de empresa, com determinados regimes tributários, tá? Elas conseguem, o gasto que elas fazem com plano de saúde, o gasto que elas fazem com programas sociais, elas conseguem deixar de pagar imposto por conta do gasto com esses programas. É como se fosse uma despesa dedutível,
né, antes de apurar o EBITDA, que é a taxa, é o valor, a apuração dela antes dos impostos, tá? Antes de apurar o EBITDA, ela tem o lançamento, é a dedução do gasto com a responsabilidade social, e com isso ela consegue pagar menos imposto, tá? E também, foi pensado como uma contribuição para o bem-estar dos colaboradores e da comunidade. Então, é uma situação em que as duas partes ganham, ainda que a empresa ganhe um pouco mais, né, obviamente, mas para o trabalhador não penaliza, tá? Para o trabalhador acaba tendo vantagens também, tá? E aí tem 3 tipos de benefícios sociais, tá? Então, na verdade, tem uma variedade, mas a gente consegue classificar, né, de modo geral, fazendo uma classificação quanto aos objetivos, digamos assim, né, a gente tem três modelos. Quanto à exigibilidade legal, quanto à natureza e quanto aos objetivos, tá? Agora eu vou um pouquinho mais devagar, porque depois tem uma segmentação deles aí, tem até um quadro resuminho depois, tá? Então, os benefícios legais são aqueles que a lei obriga, tá, a pagar, como, por exemplo, férias, terça de férias, aposentadoria, seguro de acidente de trabalho, auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade, ainda que boa parte desses benefícios são pagos pelo INSS, né, pela Previdência Social, mas a Previdência paga, mas a empresa vai lá e paga para o INSS, e depois o INSS vai lá e paga o colaborador. Né? A empresa vai pagando para um fundo, e esse fundo depois paga o trabalhador. Tá? Então, isso é obrigatório as empresas terem que pagar. Os benefícios espontâneos são concedidos por mera liberalidade das empresas, ou seja, elas não são obrigadas a pagar isso, porém, elas fazem, né, por um daqueles motivos, uma daquelas justificativas lá, tá? Então, você pode ter o pagamento de algumas gratificações, pagamento de auxílio ou vale-refeição, transporte, seguro de vida. A própria empresa pode fazer empréstimo para o colaborador com uma taxa de 1%, 0,5%, uma taxa bem simbólica mesmo. Assistência médica hospitalar, seguro de vida, entre outras coisas, tá? Então, quanto à exigibilidade legal, né, a gente pode classificar ele em legais, né, que é aquilo que a lei obriga, ou espontâneo, que é aquilo que a empresa pode ou não pagar, tá? É lógico que no mercado de trabalho, onde você tem uma certa competição, quanto mais competição tiver, quando menos mão de obra qualificada tiver, né, mais ela incentiva, mais benefício ela dá para atrair e reter esses talentos, tá? Então, você tem uma outra subdivisão, deixa eu ver, tem alguém pedindo para entrar aqui, você tem uma outra subdivisão que é quanto aos benefícios que são monetários ou não monetários. Os monetários são aqueles concedidos em dinheiro, né, geralmente incluídos na folha de pagamento, que acaba gerando encargo social, né, como férias, 13º, gratificação. E não monetário, que é aquele que são benefícios não financeiros, às vezes pode ser financeiro, né, como o vale ali, às vezes vem dinheiro, né, tem empresa que opta por dar sacolão, mas não é uma boa coisa, porque tem um que não gosta daquela marca de arroz, de feijão, não gosta daquela marca de extrato de tomate, enfim, né, mas geralmente é classificado como não monetário, porque ele não incide, como eu falei, quando você sai de férias, né, você não vai receber, por exemplo, um auxílio alimentação, porque você não vai ter que se alimentar, você vai se alimentar em casa, não vai ter que alimentar pela empresa. Vale transporte, você não vai se deslocar para a empresa, então você não vai receber, tá? Então, esses benefícios, muitas vezes, também é chamado de não monetário, porque às vezes a empresa, por exemplo, o plano de saúde é a empresa que paga direto, não deposita o dinheiro para o colaborador para ele pagar, né? Então, ainda que às vezes ela deposite e tal, mas é considerado como não monetário, tá? Porque ele já vem já com destino programado, tá? Quanto aos objetivos, né, eles podem ser classificados em 3 tipos: assistenciais, recreativos e supletivos. Então, assistenciais são benefícios que visam promover o funcionário e a sua família de condições de segurança e previdência. Você dá assistência para as pessoas, tá?
plano odontológico, auxílio funeral, seguro de vida, plano de saúde, plano assistencial, tá? É uma assistência para ele ou para a família dele, caso alguém fique doente. Benefícios recreativos são os serviços que visam proporcionar ao funcionário as condições físicas, psicológicas de repouso, diversão e recreação, né? Então, pode ser uma área de lazer dentro da empresa ou parceria com algum clube, atividades esportivas, um churrasco bancado pela empresa, um passeio, uma excursão. Aqui em Cáceres tem o Rio Paraguai, então tem muita empresa que chega no final do ano e faz passeio de lancha, tá? Ou quando o pessoal bate uma meta que era impossível, às vezes eles vão lá, pagam um almoço num restaurante, faz um passeio de lancha, faz um passeio numa chácara, enfim, é recreativo. E supletivo são os serviços e benefícios que visam proporcionar aos funcionários certas facilidades e conveniências, né, para melhorar a qualidade de vida. Então, a própria empresa oferece o transporte, a própria empresa oferece um refeitório, ela dá um estacionamento coberto, ela dá flexibilidade no horário de trabalho, permite o home office, tá? Então, são benefícios supletivos. Ah, mas home office é benefício, professor? Tá? Antes da pandemia, era um benefício de altíssimo grau, tá? Agora, depois da pandemia, algumas empresas se viram obrigadas a fazer com que o pessoal trabalhasse em home office, e o home office, ele tinha um preconceito de que trabalhar de casa a pessoa não trabalhava. Trabalhar de casa era algo assim, absurdo, a pessoa não vai trabalhar, ela vai ficar em casa, ela vai limpar a casa, vai lavar roupa, mas não vai trabalhar, né? E as empresas viram que não, que isso funciona bem, né, nesse período de pandemia. É lógico que às vezes uma reunião presencial, nem todas as atividades cabem em home office, mas acho que deu para perceber que a empresa conseguiu continuar funcionando, ainda que as pessoas ficassem em casa, tá? Então aqui tem um quadro, perdão, que divide, né, quanto a... Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, quanto à exigibilidade, tá? Quanto à natureza e quanto aos objetivos. E aí as subdivisões de cada um, né? Então, quanto aos objetivos, eu tenho assistencial, recreativo e supletivo. Quanto à natureza, eu tenho monetário e não monetário. E quanto à exigibilidade, legais e espontâneos. Então, aqui tem, percebam, por exemplo, que as férias quanto à exigibilidade, ela é legal, quanto à natureza, ela é monetária, que é pago, quanto ao objetivo, é assistencial, tá? Não é recreativo, tá? Percebam essa diferença. Ah, professor, mas é férias, ele vai pegar o dinheiro para viajar. Nem sempre, tá? Você não tem garantia que ele vai pegar esse dinheiro e vai viajar, tá? O transporte, por exemplo, é espontâneo se não tiver previsão em convenção coletiva, porque convenção coletiva tem o caráter legal, tá? Ela tem força de lei quando é homologada pelo Ministério do Trabalho, pelo Tribunal Superior do Trabalho, tá? Então, geralmente é classificado como espontâneo porque a maioria das empresas não são obrigadas a pagar. Porém, se tiver na convenção coletiva, auxílio transporte, alimentação, passa quanto à exigibilidade, passa a ser de caráter legal, tá? Quanto à natureza, por exemplo, está classificado como não monetário, né? Porque às vezes a empresa pode fornecer as refeições, ela pode depositar o dinheiro, mas ele só gasta com isso, ele não pode gastar com outra coisa. Inclusive, professor, mas eu trabalho na empresa, a empresa paga auxílio alimentação para mim. Mas eu compro, só tem um mercado aqui na minha cidade que passa esse auxílio alimentação, e eu acho esse mercado caro. Aí, o que eu faço? Eu pego esse dinheiro e dou para alguém, né? A pessoa me transfere esse dinheiro de volta, ou eu vou lá no bar de não sei na onde, ou nesse bar vende cerveja e passa esse cartão, eu compro em cerveja, tá? Então, olha só, eu já vi empresa e já vi alguns julgamentos na justiça em que a pessoa foi mandada embora por justa causa, tá? Por justa causa, porque ou estava vendendo ou repassando o vale-refeição para outra pessoa, tá? Ou não estava fazendo, estava comprando bebida, estava comprando outras coisas com o que era, o dinheiro que era para vale-refeição, tá? Para auxílio-refeição ou alimentação. Então, percebam que
o fato de você, né, ainda mais de constituir quanto à natureza como não monetário, obriga você, quando recebe, a gastar exatamente com essa rubrica, com esse item, sob pena, inclusive, de ser mandado embora por justa causa, tá? Eu queria fazer essas falas até para explicar, porque às vezes ninguém fala nada, a empresa não alerta, e a empresa precisa alertar, precisa capacitar os colaboradores, né? Ela não pode simplesmente chegar e demitir por justa causa porque o fulano de tal foi lá e gastou o dinheiro com bebida. Ou porque deu o cartão para o irmão dele que usava e transferiu o dinheiro para ele, tá? O colaborador tem que ser cientificado, né, oficializado dessa, né, que a empresa está de olho nisso, até para não ser primando pelo direito da ampla defesa e contraditória, tá? Para ele poder se defender. Então, cada organização define o seu plano de benefício para atender às necessidades específicas de seus funcionários. Em geral, o plano de benefício ele é composto desse pacote de benefício adequado ao perfil dos funcionários e suas atividades. E aí os benefícios, eles visam satisfazer a vários objetivos, né? Os objetivos individuais, que é proporcionar as condições de trabalho para que a pessoa possa se desligar das preocupações cotidianas, né, e se concentrar um pouco mais no trabalho. Econômicos, porque deve funcionar como um elemento de atração e retenção de pessoal, apoiando, né, o recrutamento de pessoas e reduzindo o turnover, a rotatividade. E tem que ser social, porque procura preencher as deficiências, as lacunas ou carências do serviço prestado pelo governo ou comunidade. Então, ele visa ali estar empregando as pessoas e para que essas pessoas tenham uma qualidade de vida boa e trabalhem mais e vivam mais. Tá? E aí, mas professor, como é que eu faço isso? Né? A gente geralmente, para começar a mexer com os benefícios, primeiro tem que observar a questão legal, né? Ver se não tem nenhuma convenção coletiva obrigando. Mas não tem nenhuma convenção obrigando. Beleza, dá para vocês fazerem isso por vontade própria, né? Então, cada organização oferece um plano de benefício, né? E que tem os critérios próprios. Ela vai ver se o público dos seus colaboradores, vai ver as necessidades dos seus colaboradores. O fato dela pagar, por exemplo, auxílio alimentação, não necessariamente obriga ela a pagar o de transporte, a não ser que tiver previsto na convenção coletiva, tá? E a tendência aponta uma evolução na direção da satisfação das necessidades sociais, de autoestima e de autorrealização. E as organizações, elas precisam se preparar para atender essa crescente demanda. Então, tem empresa que, às vezes, ela, inclusive, os próprios colaboradores pedem a troca de plano de saúde, porque a operadora não é tão boa. Os colaboradores fazem sugestão, por exemplo, né, eu fiz a consultoria para uma empresa uma vez que ela não dava o auxílio alimentação, ela dava a cesta básica para eles. Só que tinha muita reclamação. Desde do chá, porque um gostava do chá mate leão, o outro gostava do chá mate não sei o que lá das quantas. O café, então, nem se fala, porque vinha um chá e um café. O café, um queria o caboclo, outro queria o brasileiro, o outro queria não sei o que lá das quantas, o outro queria, sabe? Então, isso ficava bem bagunçado. Aí eu falei para a empresa, paga o valor, né? Vê o valor que está lá na convenção coletiva e paga, dá o dinheiro, que aí ele vai escolher, né? E assim, em tese, como a empresa comprava para mais de 100 funcionários, ela comprava por atacado. Então, por exemplo, ela montava uma cesta no valor de R$ 120, mas se você pegasse aqueles mesmos produtos e fosse comprar, né, pegasse o dinheiro e fosse no mercado, você não compraria R$ 120, você compraria 140, 150, porque você pagaria o preço de varejo. E ela comprava no preço de atacado. Mas ainda assim, eles preferiam receber em dinheiro do que receber em produto, tá? Também tem convenção coletiva que proíbe ser produto, ela define como valor monetário, né, dinheiro, ainda que não seja essa a correta classificação, tá? E aí criando, né, os critérios de desenho do plano de benefício. Então, o desenho do plano de benefício, ele deve levar em conta dois critérios, né, ou princípios importantes. Primeiro, que é a questão do retorno de investimento. Todo benefício deve trazer alguma contribuição à organização no sentido de compensá-lo, reduzi-la, né,
ou seja, trazendo algum retorno. Seja pela manutenção dos colaboradores bons e evitar a rotatividade, porque rotatividade implica um custo, tá? Seja para que o pessoal fique menos doente, os colaboradores fiquem menos doentes e ela não tenha que ficar gastando ou substituindo ou redistribuindo o trabalho. Seja para bater de imposto, enfim, né, vai ter alguma compensação para ela. E a questão também do princípio da mútua responsabilidade, que é característica das pessoas que cooperam entre si, né, para promover um propósito ou interesse comum. Então, essa mútua responsabilidade, né, você tem, igual eu falei, não é só a empresa ganhando, não é só o colaborador ganhando, as duas partes têm que ser beneficiadas com isso, tá? E no desenho de um plano de benefícios, deve-se levar em consideração que alguns pacotes de benefícios vão ser pagos pela organização e outros geralmente é rateado com os colaboradores, né? Então, por exemplo, o plano de saúde, ela geralmente é coparticipação. Ela paga uma parte e o funcionário paga a outra. Só que em vez dele pagar R$350, R$400, R$500 numa consulta com o médico, ele vai pagar 100, vai pagar 80, vai pagar 150. Em vez de ele pagar R$300 no exame, vai pagar 50, vai pagar 80, né? Então, não é 100%, às vezes, custeado com ela. Tem empresa que custeia 100%, tá? Mas é muito raro, muito difícil. Tá? Geralmente, a empresa está em São Paulo, em capital, cidade que a mão de obra competente é muito disputada, tá? E aí, alguns aspectos envolvidos, né, no desenho do plano de benefício. A tomada de decisão sobre os benefícios e serviços sociais deve sempre considerar os seguintes aspectos. Os programas de benefícios legais precisam estar interligados com as contribuições previdenciárias, né? Ou seja, eles precisam estar relacionados ou serem informados, né, para as contribuições previdenciárias, porque isso reduz o custo lá na frente de uma assistência pelo INSS e tal, tá? A gente ainda tem pouca evidência de que benefícios e serviços realmente motivam ou melhoram o desempenho, tá? Alguns autores antigamente pesquisaram isso e, assim, você tem uma tendência que isso aconteça, mas isso não é regra. O fato de eu dar plano de saúde, o fato de eu, né, dar o auxílio alimentação, transporte, não necessariamente motiva ele a melhorar o desempenho. Tende a motivar, tende a melhorar, mas não é uma regra, tá? Lembrando da teoria dos dois fatores que a gente comentou, ele satisfaz as necessidades, não necessariamente motiva, tá? Como eu falei, os benefícios não aumentam necessariamente a motivação das pessoas, porque também são considerados fatores higiênicos, né? Então, o fato de você pagar os benefícios, né, ou atribuir, proporcionar os benefícios aos colaboradores, como ele é um fator higiênico, você promove a satisfação, ele fica satisfeito. E quando não tem benefício, ele fica insatisfeito. Então, esse é o foco, satisfeito ou insatisfeito. Motivado ou desmotivado é muito diferente, tá? O conceito é muito mais abrangente e a motivação tem a ver com autorrealização, né? Tem a ver lá com a fase 4 e 5 da pirâmide de Maslow, né? Que é a autoestima e a autorrealização. Então, ainda que eu pague para ele ótimos benefícios, não necessariamente ele vai se manter motivado. Pode até ser por um tempo, sim, mas não é regra, tá? Muitos funcionários acabam visualizando o benefício como mera perfumaria. O que isso quer dizer, né? Que é firula, que é enrolação, que é para inglês ver, que não beneficia nada, só beneficia a empresa, né? Então, para quem, por exemplo, não depende de um plano de saúde, para quem às vezes já é mais controlado financeiramente, às vezes não necessariamente percebe isso como uma vantagem, né? E às vezes ele é uma pessoa muito boa, um trabalhador muito competente, muito habilidoso, e ele fala assim, tá bom, né? Se eu sair daqui eu consigo outra coisa melhor por aí. Então, nem sempre o pacote de benefícios funciona, tá? Os sindicatos, os concorrentes, as tendências pressionam por aumentar os benefícios espontâneos cada vez mais, tá? Então, eu já vi empresa classificar benefício como permitir que o colaborador durma na empresa no horário do almoço. Eu já vi a empresa permitir que o funcionário, como benefício, que ele faça uso do carro da empresa como carro pessoal, tá? E isso é um baita de um benefício, porque um carro
parado ou andando, ele vai te gerar despesa, seja com imposto, seguro, revisão obrigatória, né? Então, tem empresa que coloca isso como benefício, daí ele pode fazer o uso do carro particular para ele, né? Ele não precisa gastar dinheiro comprando um carro, tá? Enfim, né? O sindicato jamais vai conseguir colocar isso numa convenção coletiva, mas é uma possibilidade para as organizações, tá? E caso vocês queiram fazer um desenho, criar um plano de benefício, você tem alguns objetivos, tem um desenho, na verdade, um fluxo para ser seguido. O primeiro é estabelecer objetivos e a estratégia a ser alcançada. Então, para que está se fazendo esse desenho? Qual é o objetivo? Se é reduzir a rotatividade, se é aumentar a satisfação, se é incentivar os colaboradores a desempenhar um papel mais dedicado, se é atrair pessoal da concorrência, enfim, tá? Então, você começa definindo os objetivos e as estratégias. É onde você vai definir, né? Se você quer a pacificação, vai fazer uma comparativa ou mínima, né? Pacificação no sentido de dar além do que a concorrência paga, comparativa igual com o que a concorrência paga, ou mínima, né? Aquele básico do básico, a convenção obriga e nada mais além disso, tá? Daí você pode fazer uma pesquisa e levantar as expectativas dos colaboradores, né? Envolver os colaboradores e sindicatos, definir, rascunhar o esboço, o conteúdo do plano, organizar uma minuta, uma plataforma básica, comunicar os benefícios, monitorar os custos e avaliar o plano anualmente ou bianualmente, tá? Então, essas seriam as etapas, esse seria o ciclo a ser cumprido, caso vocês queiram implantar. Lembrando que assim, tem a questão, né, talvez um dos pontos mais relevantes é o de monitorar os custos, porque uma coisa é o que seria ideal, perfeito, outra coisa é o que é a realidade, né? Se o sindicato pressionar muito para que seja um custo mais elevado para a empresa, pode ser que ela quebre e daí demita todo mundo, daí não tenha nada disso, né? Em contrapartida, tem empresa que só quer lucro, 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 então ela faz o possível, né? Como que é? Come urubu, a rota fazão, né? Ela dá lá migalhas e faz muita propaganda dizendo que ela paga muito bem, que ela remunera muito bem e tal. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, muitos colaboradores, eles não se dão conta do valor de mercado e do elevado custo dos benefícios deles, né? E muitas organizações estão comunicando os custos dos benefícios para os funcionários como uma maneira de conscientizar da importância e do volume do dinheiro aplicado. Às vezes ele fala assim, ela só me dá R$450 de auxílio alimentação, ou de vale alimentação, né? Mas se ela mostrar que ela tem lá 100 funcionários, né? Ela vai pagar aí R$45 mil todo mês de auxílio alimentação. E ela fala assim, olha, R$45 mil com um ano eu monto um refeitório e consigo fornecer comida aí num custo mais baixo, né? E aí, às vezes o pessoal está reclamando de barriga cheia, né? E outras organizações criam equipes de trabalho para avaliar o desempenho dos benefícios, controlar custo e melhorar continuamente a qualidade e adequação. Então, não é um processo que vocês vão construir uma vez só, vocês vão construir, e como ele é um ciclo, né, ao longo de cada ciclo, a cada ano, a cada 2 anos, vocês vão revendo ele, tá? E há uma pequena compensação, né, dos custos dos benefícios, pois em alguns casos os benefícios proporcionam deduções de imposto no planejamento tributário, como eu já mencionei, tá? Então, já quase finalizando aqui, né? As empresas, elas estão aprimorando os benefícios sociais e reduzindo o que era chamado de regalia, tá? Regalia é algo que é pago somente para alguns. A ideia do benefício é ser pago para todos, tá? Aí tem um exemplo, a Tigre, né, que vocês conhecem, a fabricante de tubo e conexão, que tem a fábrica grande lá em Joinville, em Santa Catarina, passou um pente fino no pacote de benefício. Os executivos recebiam 250 litros de combustível ao mês pago pela empresa. Foi cortado. Diretores podiam gastar $200 por conta da empresa no armazém interno. Foi cortado. Cada diretor tinha um segurança em sua casa. Cortado. Tá? Eu sou acordado aqui. A Tigre cortou esses benefícios e incorporou os salários, né? E esse emagrecimento desses benefícios aconteceu pela força da remuneração variável. Ou seja,
pela recompensa por objetivos alcançados. Então, a prática gradativamente maior desse sistema explica a pouca agressividade das políticas salariais. Ao compor o bolo da remuneração total dos executivos, as empresas estão preferindo diminuir o peso relativo do salário mensal em favor das possibilidades de ganho maiores sob a forma de bônus e participação do resultado. Então, o que ela fez? Ela tirou isso, que era pago assim de maneira meio que obrigatória, de maneira compulsória, até melhor dizendo, né? E ela falou assim, não, isso vai ser colocado, esse valor vai ser revertido em metas, e caso você alcance, você tem isso de volta. Caso não alcance, você não tem, tá? Porque estava ficando muito, assim, jogado, muito explícito, que não estava funcionando. E, por exemplo, esses 250 litros de combustível para esses executivos, a maioria morava muito próximo lá da fábrica. Então, eles não gastavam, não conseguiam gastar isso. Tanto que ela passou a fornecer, acho que ela manteve, acho que 50 litros, que era equivalente a um tanque. Aí, acima disso, eles tinham que comprovar mediante reembolso, né? Provar que eles abasteceram, daí parte deles, parte desse combustível ela devolvia, tá? Então, a gente termina aqui a parte 3 e 3, né? A gente fecha a unidade 4, né? E a gente fecha esse semestre de questão de conteúdo novo. No próximo semestre, vocês vão ver outros processos, né? A gente viu os 3 primeiros, então vocês vão ver os outros 3 processos da moderna gestão de pessoas, que é o de desenvolver pessoas, manter pessoas e monitorar pessoas, na gestão de pessoas 2, tá? Então, obrigado, né? Queria agradecer a participação, a presença de vocês, né? Dizer assim, que foi muito, muito bacana, muito bom, né? A disciplina não acabou ainda, tem outra coisa para a gente fazer, mas o que tinha de assunto para a gente trabalhar é isso, tá? Vou interromper aqui a gravação para não ficar muito extensa, e daí eu já passo para a explicação do nosso joguinho para a gente sanar as dúvidas. Tá joia?